Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Boa noite. Salve Maria. Vou colocar aqui o Padre Lloyd para dentro. Estamos aguardando aqui o Padre Lloyd. Salve Maria, Padre. Tudo bem? Salve Maria, graças a Deus, tudo bem. Que alegria recebê-lo, Padre. Idem. Olha, eu acho que é a live mais esperada da semana. Pelo menos com certeza é, né? Até porque, ó, quantas pessoas já tem com a gente aqui? 115. E tá entrando. Glória a Deus. Como o senhor tá, Padre? Estou muito bem, graças a Deus. Maravilha. Poxa, fiquei feliz que o senhor teve disponibilidade para hoje nos honrar, né, com essa live. Eu tenho certeza que é uma live esperada, porque o assunto é bastante comentado, está sendo bastante comentado nas mídias, mas antes a gente precisa começar com uma oração, né, Padre? Então o senhor pode nos dar as honras, por favor? Com muito prazer. Estou sempre disponível para oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, arcanjos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pronto. Muito obrigada. Amém, Padre. Muito obrigada. Bom, deixa eu primeiro dar as boas-vindas aqui para todos. Primeiro para o senhor, claro, que é o nosso convidado de honra aqui nesta noite. Seja muito bem-vindo. Salve Maria. E, Salve Maria. Claro, desejo aqui uma boa noite a todos. Espero que vocês também tirem suas dúvidas, porque eu tenho percebido, Padre, que como muitas mídias sociais e principalmente muitos veículos de comunicação estão noticiando o fato da sua condenação, eu acho que está havendo também um pouco de algumas informações truncadas. E aqui o nosso objetivo é esclarecer, restabelecer a verdade, mostrar as coisas como de fato elas aconteceram, porque alguns veículos de comunicação, pelo que eu pude perceber, noticiaram fatos que não eram verdadeiros, né? Ou seja, tiveram algumas fake news aí. Então, com certeza, aqui nosso objetivo é esse, estabelecer a verdade em primeiro lugar. Em segundo lugar, não menos importante, é nos solidarizar 100% com o Senhor. Obviamente, todos aqui que estão nos acompanhando sabem da sua luta incansável em defesa da vida. O Senhor é uma grande referência. Eu costumo dizer que o Senhor é uma coluna, né, na defesa da vida. E certamente afetar o Senhor afeta todos nós em particular. É como se o movimento pró-vida estivesse sendo atingido em cheio, já que o Senhor está sendo afetado. Então, a gente está aqui para prestar nosso apoio, nossa solidariedade. Tem várias pessoas aqui com a gente hoje. A gente está com 252 256, desculpe. 256, agora 260 pessoas, está subindo o número muito rápido, com a graça de Deus. Pessoas que estão realmente querendo saber e, obviamente, a gente também, ao final, vai abrir para perguntas, para quem quiser tirar alguma dúvida e, se for oportuno, né, a gente vai, evidentemente, passar para o senhor para que a gente possa esclarecer. Então, Padre, olha, conte com todo o nosso apoio, com as nossas humildes orações. Eu imagino, né, o quanto que esteja sendo também difícil. O senhor que já foi tão perseguido injustamente todas as vezes. E é um assunto que muito nos indigna. Eu vou deixar o senhor falar à vontade. Aqui o canal está aberto para o senhor falar sobre tudo aquilo que o senhor precisar. Fique muito à vontade. O canal está aberto para o senhor. Mas eu precisava fazer essa introdução. Até porque é um caso que
ele primeiro que tomou uma proporção, um caso antigo de mais de 15 anos, né? E agora que teve, digamos assim, um trânsito em julgado, ou seja, não é mais cabível recursos, né, na língua, digamos assim, dos leigos, né, para que as pessoas entendam o que aconteceu com o seu processo, mas é um caso que muito nos inquieta, muito nos indigna, e eu diria que é a maior das aberrações jurídicas. A gente está vendo uma sucessão de atropelos jurídicos. E esse que aconteceu com o senhor, eu acho que, se não for o maior, é um dos maiores casos de aberração jurídica, e é o que eu costumo dizer, esquizofrenia jurídica. É sim uma ditadura da toga que nós estamos vivendo, a gente está sob a égide, né, dessa ditadura togada, mas a gente precisa enfrentar e não pode ter medo. E o senhor, eu tenho certeza, até pela sua luta, pela sua trajetória dentro do movimento Pró-Vida, o senhor que já foi tão perseguido, já foi alvo de tantas críticas, principalmente das abortistas, nós entendemos o porquê, né? Porque o senhor é alguém que foi, de fato, levantado por Deus para enfrentar essas batalhas, e o senhor tem aqui, né, todos nós juntos nessa trincheira. Eu quero que o senhor se sinta, né, totalmente acolhido por todos nós que estamos aqui. Todas as pessoas que estão participando certamente estão aqui prestando a sua solidariedade ao senhor, e eu, como parlamentar hoje, e antes de mais nada, como Pró-Vida, eu quero prestar o meu apoio ao senhor em tudo que o senhor precisar. Então, padre, a palavra está com o senhor, fique à vontade para esclarecer, para mostrar como é que foi o caso, né? Desde a origem, lá em 2005, salvo o melhor juízo. E é isso, padre, fique à vontade. Obrigado, Cris. Então, só para começar, o motivo agora é de grande alegria, porque vamos lembrar o que Jesus disse no finalzinho do Sermão da Montanha. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguindo, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Mateus 5, 11 a 12. Nesta hora, muitas vezes nós nos esquecemos desta ordem. Não é um conselho, é uma ordem. Alegrai-vos. Os discípulos Pedro e João saíram do Sinédrio contentes por terem sido achados dignos de sofrer injúrias por causa do nome dos senhores. Foram açoitados com varas. Nós não resistimos ainda até o sangue, diz a carta aos Hebreus, na nossa luta contra o pecado. Então, uma condenação judicial cível, né, é uma coisa bem pequena em relação àquilo que nós devemos fazer por Jesus. E eu agradeço este apoio incondicional da deputada. Gosto muito da palavra incondicional, porque temo os amigos com condições, aqueles que apoiam com ressalvas, com restrições. A senhora também já passou por isso, eu sei. É tão difícil que a gente encontre pessoas que aceitem a radicalidade evangélica. Mas vamos aos fatos. Eu estava estudando Direito, era 2005. Eu fazia Direito na UFG, Universidade Federal de Goiás. Eu iria me formar no ano seguinte, em 2006. Naquela época, eu passeava pelo fórum várias vezes para fazer estágio, e numa dessas eu me deparei com a notícia de que uma criancinha estava condenada à morte pelo simples fato de ser deficiente física. Ela estava com uma síndrome conhecida como Baristalk. Era uma síndrome que também é chamada do cordão umbilical curto. Essas crianças costumam nascer com os órgãos expostos e morrem logo depois. No caso dela, que foi a Geovânia, uma criança que, graças a Deus, nasceu, teve nome, foi registrada em cartório e foi sepultada, ela viveu uma hora e 40 minutos, se não estou enganado. É isso mesmo. Nasceu às 12 horas e morreu às 13h40. Mas o destino dela não era esse. Ela seria abortada e jogada na lata de lixo e misturada com os detritos hospitalares, sem direito a um nome, a um enterro digno, a um registro em cartório e a um batismo. Infelizmente, eu não pude batizá-la pelo motivo que vou explicar lá adiante.
Quando eu percebi que o juiz da primeira vara criminal estava, e não era a primeira vez, autorizando um aborto eugênico, é bom que a gente explique que o aborto, em qualquer caso no Brasil, é crime, mesmo quando ele é meio para salvar a vida da gestante ou quando a gravidez resulta de estupro. Mas quando o aborto é motivado por motivos eugenéticos, ou seja, porque a criança está doente, como se fosse uma mercadoria de má qualidade que se joga fora, não só o aborto é crime, como em qualquer caso, mas também é um crime com pena. E este crime, se é crime, o juiz não tem o condão de tornar o crime legítimo por uma decisão judicial. Mas havia um juiz que já várias vezes tinha feito isso, e esta era apenas uma delas. Eu fui à escrivania e pedi os autos. Me deram os autos, mas não me deixaram fotocopiá-los. Por algum motivo, talvez ressabiados com o que poderia acontecer, o que eu ia fazer? Sem poder fotocopiar os autos, sem ter outra pessoa que pudesse impetrar habeas corpus em favor da criança que estava por nascer. Seria bom que houvesse sido uma outra pessoa, mas não havia ninguém lá para fazer isso. O que foi que eu fiz? Eu pedi para ler. Naquela época não havia celular com fotografia, né? Não tinha essas facilidades de hoje. A gente tinha que tirar os autos para xerocar, não me deixaram. Eu li, depois eu peguei uma folha de papel em branco e redigi como eu pude, né? Um habeas corpus com um pequeno arrazoado em defesa da criança por nascer, dizendo que o juiz havia agido com ilegalidade e abuso de poder, porque havia permitido aquilo que a lei proíbe, e que se nós condenássemos uma criança à morte simplesmente por ela ser deficiente física, nós iríamos nos igualar às atrocidades cometidas no Terceiro Reich. Tudo isso foi colocado, né? Disse inclusive que a criança, por nascer, ela poderia nascer com vida, e isso teria efeitos sucessórios também, efeitos de direitos sucessórios sobre o pai e a mãe. Tudo isso poderia acontecer. Falei sobre o Código Civil, que no seu artigo 2º põe a salvo os direitos e não meras expectativas de direitos do nascituro. Fui falando em violabilidade do direito à vida na Constituição e assinei-me como estudante de direito, que de fato eu era naquela época. Para as pessoas que não são afeitas à área jurídica, qualquer pessoa, mesmo sem advogado, pode impetrar um habeas corpus em favor de qualquer outra pessoa. Não precisa conhecê-la, não precisa que ela tenha pedido. Se alguém está para morrer e você sabe que esta morte é por abuso de autoridade e você quer impedir que tal pessoa morra, você pode impetrar o habeas corpus para que uma autoridade superior casse a decisão daquela autoridade coatora que determinou a morte do inocente. O habeas corpus não foi feito para evitar morte, foi para evitar prisão ilegal, a limitação da liberdade de locomoção. Mas, de maneira extensiva, se a pessoa não pode viver, ela também não vai se locomover. Então, os tribunais sempre aceitaram os habeas corpus impetrados por quem quer que fosse, em favor do nascituro. Eu não fui o primeiro nem o único. Há uma grande jurisprudência no Brasil, nos tribunais, vocês podem verificar, e quase sempre eles são conhecidos e muitas vezes, quase sempre não, sempre eles são conhecidos. Não me lembro de algum caso que não tivesse sido conhecido. E muitas vezes providos. Só que a liminar nem sempre chega a tempo. O desembargador dá uma liminar, mas quando ele dá a liminar, o aborto já foi feito. E é o que eu pensei que tinha acontecido. Em 11 de outubro, quando eu me deparei com essa notícia, eu impetrei o habeas corpus. Era o ano 2005.
Mas eu fiz isso mais por desencargo de consciência, porque eu pensei que não ia chegar a tempo, como infelizmente costumava acontecer. No dia 15 de outubro, o meu pressentimento negativo se confirmou. No jornal O Popular, que é um jornal aqui de Goiânia, eu moro em Anápolis, mas eu estudava em Goiânia, e esse jornal era lido diariamente, na seção de Direito e Justiça. Uma jornalista que é grande amiga minha, a Valdineia Ladislau, sem má vontade, sem culpa própria, mas ela sem dolo, ela publicou uma notícia falsa. A notícia que foi publicada no dia 15 chamava-se Aborto Negado e Decisão Nula. E nesta notícia ela dizia que o desembargador relator do habeas corpus, Aloísio Ataídes de Souza, suspendeu o alvará judicial do juiz de primeiro grau, que autorizou o aborto de feto, palavras da jornalista, com síndrome de Bauer-Stahl, em gestante de 19 anos. Essa gestante era a Tatiele, moradora de Morrinhos. A decisão, entretanto, perdeu o objeto, pois o procedimento já foi realizado. Então, o que eu temia, pensei, aconteceu. Já não tem mais o que fazer. Tentei, mas não consegui impedir o aborto. Vários dias depois, porém, eu fiquei sabendo que a notícia não era verdadeira. A liminar tinha chegado a tempo de salvar a menina Giovana da morte. Ela estava para ser abortada no dia 14 de outubro, quando chegou ao Hospital Materno-Infantil de Goiânia a decisão liminar do desembargador Aloísio Ataídes de Souza, sustando o aborto e cassando a sentença que o autorizara. Tá? Então, o Poder Judiciário entendeu que o juiz havia abusado do seu poder e cassou a decisão dele. Esse equívoco jornalístico foi lamentável. Por quê? Se eu soubesse que Giovana estava viva, no ventre materno, e que seus pais haviam voltado para Morrinhos, em Goiás, sem dúvida eu teria ido visitá-los, acompanhá-los durante a gestação, exortá-los a amarem a sua filha até o último momento, oferecer-lhes assistência durante o parto, como a nossa instituição já fez com tantas outras gestantes, e em se tratando de uma criança com risco iminente de morte, batizá-la logo após o nascimento. E se ela falecesse, para mim teria sido uma honra fazer as cerimônias fúnebres e acompanhar a família até o cemitério. O habeas corpus serve como medida liminar de emergência para salvar o bebê em um ato de desespero dos pais, mas não substitui o cuidado pastoral à família. Quando eu soube de tudo, Giovânia Gomes Lomeu, como é a menina, não é chamada menina, é bom saber que ela tem nome, viu? Então, costumam chamar de feto, né? Ela tem um nome, é uma menina. Já havia nascido por parto normal no Hospital Municipal de Morrinhos, em 22 de outubro de 2005. Nasceu às 12 horas, morreu às 13h40, portanto, viveu após o nascimento 1h40, sem que ninguém se lembrasse de batizá-la. Infelizmente, eu não estava lá e não sabia de nada. De qualquer forma, ela recebeu um nome, foi sepultada no cemitério São Miguel, destino bem melhor do que ser jogada fora e misturada ao lixo hospitalar. Eu tenho para mim que os pais até gostaram. Não acredito que nenhuma mãe, olhando para uma filha doente, recém-nascida, tenha dito, teria sido melhor eu ter abortado você. Não acredito nisso, por mais que as feministas tentem dizer que a versão é outra. Não sou capaz de acreditar. Por mais que elas tenham produzido um filme para me difamar e difamar a Igreja Católica, não sou capaz de acreditar que o pai e a mãe da menina não se tenham apaixonado por ela
e tenham tido alegria na hora de dar a elas honras fúnebres. Um detalhe, quando eu impetrei o habeas corpus, eu tive o cuidado de identificar-me como estudante de direito. Embora eu fosse padre, não tenho vergonha de dizer que sou, mas eu preferi dizer estudante de direito porque eu sabia que havia um preconceito contra os padres. Nem sequer eu usei argumentos religiosos, embora eu não tenha vergonha de usá-los. Usei argumentos jurídicos. E o desembargador relator acolheu o meu pedido simplesmente porque verificou que o juiz que autorizara o aborto agiu com ilegalidade e abuso de poder em relação à vida de um inocente. No entanto, os promotores do aborto, quando descobriram que o impetrante, o pobre coitado aqui, era um padre, que é a pior pessoa do mundo, desviaram a questão jurídica para a questão antirreligiosa. Esse padre teria imposto seus conceitos ou preconceitos e valores a terceiros, obrigando, entre aspas, uma gestante a carregar o peso inútil de um feto, não se diz bebê, inviável, não se diz deficiente. Uma organização feminista aproveitou o ensejo para produzir um filme narrando de maneira panfletária e caricatural o ocorrido durante a gestação, o nascimento e a morte de Giovânia. Este filme, que eu aconselho vocês a não verem, porque não vale a pena, ele é péssimo de todos os pontos de vista, inclusive do ponto de vista cinematográfico, mas eu tive o desprazer de assisti-lo. Não contente com isso, em 2008, a advogada dos pais de Giovânia, eu tenho tanta pena daqueles que exploram os pequeninos. Os pais foram instrumentalizados, né? Essa advogada teve a brilhante ideia de convencê-los a ajuizar uma ação de reparação de danos morais contra mim por tê-los impedido de abortar sua filha. Vocês estão sofrendo tanto porque não puderam matar a sua menina? Vão processar o padre porque ele tem tanto dinheiro que vocês vão ficar, se não vão ficar ricos, pelo menos vão ganhar uma boa soma. Deve ter falado alguma coisa assim com eles, né? Coitados. Na verdade, não tinha sido eu quem impediu o aborto. Quem impediu foi o Poder Judiciário, na pessoa do desembargador Aloysio Ataíde de Souza, que concedeu a liminar. Por que, então, a advogada não acionou o desembargador? Bem, por dois motivos. Primeiro, porque ele não era apto a ser acusado de fundamentalismo religioso. O padre é apto a isso, né, a este rótulo. Segundo, porque seria nula a possibilidade de ele ser condenado por seus colegas de judiciário, claro. Então, ela resolveu fazer do impetrante, que era eu, um estudante de direito, o bode expiatório. Seria o padre o culpado por ter pedido, e não o judiciário por ter aceitado, que Giovânia não fosse abortada. Então, a culpa, que agora já não é mérito, é culpa, não, defender o inocente é uma culpa que deve ser expiada, não é um mérito. Olha só como tudo se inverte, né? Seria carregada pelo impetrante e não pela autoridade pública, não pelo Poder Judiciário. Tudo isso aqui é uma coisa de doido, né? Parece que nós estamos de cabeça para baixo. Uma tese tão estranha como essa, de uma ação indenizatória contra o impetrante de um habeas corpus, ela foi rejeitada sumariamente, tanto pelo Fórum de Goiânia, como pelo Tribunal de Justiça de Goiás, já em grau de recurso. Claro. Foi então que a advogada interpôs um recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Quando se interpõe um recurso especial, é costume interpor-se também um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Para quem não sabe, o Supremo Tribunal Federal julga questões constitucionais e o Superior Tribunal de Justiça julga questões infraconstitucionais. Você recorre para os dois tribunais e vê o que vai dar, não é?
surpreendentemente, a relatora do STJ, a ministra Fátima Nancy Andrighi, reverteu a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, condenando-me, no dia 20 de outubro de 2016, a pagar R$60 mil. A advogada havia pedido 100. Ela, benevolamente, concedeu 60 aos pais de Giovana por danos morais que sofreram por não terem podido abortá-la. E o mais assombroso, toda a turma, a terceira turma do STJ, acompanhou o voto da relatora. Isso faz a gente concluir que também entre magistrados existem os que são Maria vai com as outras, infelizmente, né? Um relator dá um voto absurdo e a turma acompanha sem questionar. Tais coisas podem não ser a regra geral, mas acontecem. Bem, e aí aconteceu que quando essa notícia se tornou pública, né, em 2016, os meios de comunicação vieram me entrevistar, perguntar, as feministas vieram festejar, etc. E aí apareceram pessoas indignadas naquele momento e me querendo, padre, você precisa de dinheiro para pagar isso aí. Eu falei, não preciso de dinheiro. Por quê? Porque ninguém pode me condenar além dos meus bens. E eu não tenho bens penhoráveis. Eu tenho, vocês estão vendo aqui atrás de mim, em abundância, livros, mas livros não são penhoráveis. O que mais que eles podem tirar de mim? Eu não tenho nem sequer conta bancária. O carro que eu uso não pertence a mim, mas à instituição Provida de Anápolis. Brincando, eu falei, só se eles quiserem levar minha escova de dentes, porque eu não tenho... Então, eles podem ganhar, mas não vão levar, não tem jeito. Ou seja, já naquele momento, quando quiseram fazer campanha de arrecadação de fundos, eu recusei. Eu disse, vocês querem ajudar o Provida, ajudem enquanto quiser. Mas isso não vai ser para mim, nem para que eu ajude a causa abortista. Não tenho, disse eu naquela época, e repito hoje, e nem quero ter dinheiro para favorecer a causa abortista. Porque a justiça não pode exigir nada além dos meus bens, como diz o artigo 786 do novo Código de Processo Civil. Tá? Então, se o condenado não tem meios, o autor da ação de reparação de danos tem que se contentar com aquilo que pôde extrair dele. No tempo de Jesus, falava-se em colocar o devedor na prisão, né, em reduzi-lo à condição de escravo, em vender os seus familiares. Isso não existe hoje. Bem, agora, o que aconteceu? O que a mídia noticiou é que o Supremo teria me condenado, o que não é verdade. O que o Supremo fez? Ele julgou que não tinha nada para julgar. Por quê? O assunto já havia sido resolvido pelo STJ. Então, quando chegou no gabinete do Dias Toffoli, o ministro, corretamente, disse que o pedido havia sido prejudicado, porque o objeto foi perdido, uma vez que o pedido da recorrente já havia sido acolhido no Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça. E como nós não conseguimos reverter a decisão do Superior Tribunal de Justiça, entramos com embargos de divergência, depois com agravo interno, não tivemos sucesso. O Supremo não fez nada, a não ser dizer, eu não conheço do recurso, nem sequer examinou o mérito. Depois de decorridos alguns dias, a decisão transitou em julgado, ou seja, tornou-se definitiva. E aí, acredito que a advogada deve ter feito uns cálculos aí em termos de juros moratórios e correção monetária, não sei, deve ter sido isso. E começou a espalhar que agora a quantia devida por mim seria R$400 mil. Poderia ser R$1 milhão, não faz nenhuma diferença. Para quem não tem, é como tentar tirar água de pedra.
Você pode tirar 1 litro ou pode tirar 500 litros, que é a mesma coisa. Mas o pior não é isso. Eu não tenho preocupação quanto à minha condenação. Eu vou dizer como Jesus falou, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Eu sei que a Cris está grávida e isso atinge ela muito bem, os filhos, né? Porque agora, se isso se faz com lenho verde, o que se fará com lenho seco? Que Jesus disse. Eu sou a primeira, mas não a única das vítimas. Daqui a pouco vai ser um de vocês que vai entrar com uma ação na justiça, requerendo os seus direitos, vai ganhar. Aquele que perdeu vai ficar com raiva de você e vai obter que um tribunal condene você por ter ganhado a ação na justiça. Mas padre, isso é coisa de doido. Sim, é doido. Mas nós estamos num estado louco, não é? Estamos dizendo que é um estado louco? O estado louco é aquele que perdeu o uso da razão. E por causa disso, agora, o que nós temos que fazer? Bem, judicialmente eu acho que não há mais o que fazer, porque a sentença já transitou em julgado. Eles vão tentar executar, não devem conseguir nada, mas o precedente judicial foi criado. E por isso que as feministas estão tão eufóricas. Elas dizem, nós conseguimos, pela primeira vez na América Latina, uma condenação oficial contra a igreja. Então, o que na verdade não é a igreja, é o pobre coitado aqui, na qualidade de cidadão, que poderia ser qualquer um de vocês, qualquer um de nós, que impetrou. Mas eles acharam um padre, quando se torna padre, deixa de ser cidadão. Ele perde os seus direitos civis ao tornar-se sacerdote. Então, se eu não sou mais cidadão, eu não tenho direito de impetrar habeas corpus, eu não tenho direito à vida, à segurança, à propriedade. Eu sou um estranho aqui, parece. Não sei até que ponto eles vão chegar. Mas tudo aquilo que eu faço por ser padre, ele é taxado de fundamentalismo religioso, ainda que os argumentos utilizados tenham sido jurídicos e baseados no nosso ordenamento jurídico, na Constituição, no Código Civil e tudo mais. Então, este é o circo que está armado, este é o espetáculo que vocês estão vendo, e os palhaços não são juízes, os palhaços somos nós. Eles estão rindo da nossa cara, né? E assim como eles estão rindo de mim, daqui a pouco qualquer um de nós pode ser o próximo palhaço, né? A servir de espetáculo no picadeiro. Em breves palavras, é o que aconteceu. Padre, a gente fica até meio sem palavras mesmo, inicialmente, porque é uma situação que é absolutamente esdrúxula. E porque eu esclareci no início, né, que trata-se de uma aberração jurídica. O senhor já elencou bastante dos motivos. Mas eu queria apenas resgatar, até para as pessoas entenderem bem. Né? O habeas corpus, como o padre falou lá no início, é um instrumento, na verdade é um remédio constitucional. Então está lá previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, como cláusula pétrea, tá? Que qualquer cidadão, gente, qualquer cidadão, ali não está dizendo se é padre, se é mulher, se é homem, se é idoso, se é criança. Não. Qualquer cidadão pode impetrar um habeas corpus. E, no caso ali, o padre exerceu o seu direito de cidadão, como ele deixou claro. Ele nem colocou na petição, digamos assim, ou melhor, ele nem colocou no instrumento ali que era sacerdote. E não teria problema nenhum se ele o fizesse, porque é qualquer cidadão. Então quer dizer que agora, perdão do que eu vou dizer, padre, quer dizer que o padre agora é um cidadão de segunda categoria? Pelo amor de Deus, que nem, por exemplo, querem imputar os bebês que são vítimas, ou melhor, claro, né? A gente chama o aborto de assassinato. Então, aqueles bebês que foram oriundos de um caso de violência sexual, como, por exemplo, estupro, esses bebês são cidadãos de segunda categoria? Então, o que eles estão fazendo? Qual é a tentativa? Isso a gente precisa deixar muito claro. Eu desativei os comentários, mas já vou reativá-los já. Mas antes disso, eu precisava dizer... O objetivo central, eu não tenho a menor dúvida, que é criminalizar o movimento pró-vida de algum modo. Por isso que atingindo o padre, que é uma das colunas, uma das referências, um dos baluartes, né? Sim, e por que não dizer, a própria Igreja Católica, ela sempre foi o bastião, né? E mais o baluarte da defesa da vida. A Igreja Católica sempre foi uma exímia defensora
das causas do nascituro, a defesa da vida desde a concepção até a morte natural. Então, o objetivo deles é, sim, um atentado à Igreja Católica. Então, eles instrumentalizaram o padre para, assim, tentar atingir também a igreja. E aqui eu preciso lembrá-los de um episódio, não sei se vocês se recordam disso, mas a Católicas pelo Direito de Decidir. É um absurdo esse nome, né? Mas é uma ONG cuja personalidade maior, ou seja, uma das suas fundadoras, ela, certa feita, fez questão de dizer que o maior inimigo do aborto era justamente a Igreja Católica. Então, era necessário destruir... Perdão, deu uma... Caiu aqui um pouco... Vou até colocar, desculpe, gente, porque deu modo de energia baixo. Vou colocar aqui para carregar. Mas voltando. Então, ela simplesmente deixou claro, eu tenho esses comentários dela, inclusive coloquei, eu entrei com uma petição em 2016 ou 2017, não me recordo agora, eu entrei com uma petição contra as católicas pelo direito de decidir, até por ocasião da DPF 442, e eu fiz questão de demonstrar aquilo que elas disseram, ou melhor, aquilo que a personalidade maior, ou seja, aquilo que uma das suas fundadoras demonstrou, que era, objetivamente, né, ela estava querendo destruir a Igreja Católica. E assim os abortistas agem, porque sabem que a Igreja Católica é, sim, esse grande baluarte em defesa da vida. Então, é óbvio, viram um padre, então quiseram instrumentalizar a pessoa do padre para atingir a Igreja Católica. Agora, além disso, além de atingir a Igreja Católica, considerando, porque eles fizeram isso, né? Eles quiseram colocar, principalmente aqui eu preciso dizer, uma pessoa, uma grande aborteira, uma grande abortista chamada Débora Diniz, uma feminista, uma das principais feministas que, de fato, fazem de tudo para trabalharem nos bastidores, inclusive, para poder atingir, né, a nossa honra, o que elas fazem. E a Débora Diniz é uma dessas agentes da cultura da morte, uma das principais agentes, né, pró-cultura da morte. Ela agora está comemorando, como o padre falou. Não só ela, como todo o movimento feminista. Agora, eles estão dizendo que a Igreja Católica sofreu uma derrota, e não é verdade. O padre ali exerceu o seu direito, como qualquer cidadão, de impetrar um habeas corpus em favor do nascituro. E como vocês puderam perceber, né, pelo próprio caso concreto que o padre nos trouxe aqui, ele ganhou, ou seja, foi autorizado, ou melhor, foi concedida a liminar, né, o padre, o habeas corpus foi impetrado pelo padre, foi deferido. O que significa? Foi concedida a ordem. Então, o padre ganhou na justiça. O seu pedido foi acolhido, o seu pleito foi acolhido. E aí, não satisfeito, depois de um tempo, entraram com um processo contra o impetrante. Quem é? O padre. Justamente pedindo essa reparação de danos morais, enfim, essa indenização, né, que agora o padre ele está sofrendo, né, essa condenação. Então, a gente está vendo a tentativa da criminalização, primeiro, do movimento Pro Vida como um todo, já que o padre ali está personificando esse movimento. Segundo, a gente vê a busca desenfreada, ou melhor, a perseguição ostensiva e injusta que nós estamos sofrendo. Quando eu falo nós, eu me refiro aos cristãos, aqueles homens de boa vontade que se levantam em prol das causas do nascituro, da causa do mais frágil dos seres, que é o bebê no ventre materno. Então, o que eles querem é nos intimidar, é calar a nossa voz, é nos amordaçar e aqui, de fato, é facilitar o processo para que nós voltemos para as catacumbas. É o que eles desejam. Então, é sim uma verdadeira aberração, é um disparate. Então, nós não podemos nos calar de modo algum diante de um caso como esse. Porque se a gente se cala e se a gente consente, ainda que tacitamente, a gente está dando crédito para os abortistas que estão comemorando. Mas a gente tem que fazer diferente. A gente tem que olhar para esse caso do padre e fazer o quê? Restabelecer a verdade, em primeiro lugar, e também combater aquilo que a gente sempre combate, que se chama aborto legal. Porque não existe aborto legal no Brasil. E justamente um dos grandes veículos de comunicação que eu tenho percebido, tenho visto, né? Eu olhei, fiz questão de ontem, principalmente, olhar com detalhes vários jornais que noticiaram esse fato, padre. E o que eu mais vi foi: padre impetra habeas corpus para tentar impedir aborto legal. Ou seja, eles estão chancelando algo que é inexistente no Brasil. Aborto legal. Aborto legal. Eles estão chancelando, legitimando algo que é inexistente no Brasil. E por quê? Esse é o discurso, essa é a narrativa das feministas. Elas querem que a gente compre esta ideia, né, para que no senso comum, vamos dizer assim,
as pessoas comecem a, de fato, propagar isso. Ah, não, porque, olha, o artigo 128 do Código Penal é aborto legal. Não é aborto legal. E eu fico inflamada. Até o Davi tá aqui mexendo pra caramba. Ele também tá tão indignado quanto eu. Né? Porque a mãe se indigna, obviamente o filho também acaba sofrendo, né, essas consequências. É inevitável. Mas por quê? Não só porque eu estou grávida de 7 meses, mas é porque é uma situação que é uma extrema... É um verdadeiro disparate, um absurdo dos absurdos. Quando a gente vê uma causa como essa, né? Um padre, um sacerdote que é verdadeiro soldado pró-vida, é presidente do movimento pró-vida de Anápolis, quantos abortos o padre já impediu? Ou melhor, quantos assassinatos de crianças inocentes o padre já impediu? Legitimamente. E esse foi um caso. Eu mesma, padre, algumas vezes, eu impetrei habeas corpus também na mesma situação do senhor. Mesma circunstância. Até porque eu, como advogada, já o fiz, né? Antes mesmo de me tornar deputada, ou seja, antes de dar o meu sim para a política, começar a ser postulado na política, eu atuava no movimento pró-vida, como o senhor bem sabe. E eu também impetrei algumas vezes habeas corpus em favor do nascituro. Um deles foi em caso de síndrome de Edwards. Aonde está previsto, já que as pessoas gostam tanto de falar de lei, aonde está previsto na lei que síndrome de Edwards é motivo para aborto? Aí, o mais absurdo, mais, desculpa a expressão, bizarro do caso, é que eles consideraram um risco de vida da mulher porque a mulher estava com um problema respiratório. E a gente foi lá, estava munido do laudo direitinho, tudo. A gente impetrou habeas corpus, nesse caso a gente perdeu porque houve perda de objeto em razão de não ter dado tempo. Ali aconteceu o que o senhor falou, que o senhor relatou mesmo, que infelizmente muitas vezes isso acontece, né? Não dar tempo hábil para que a gente consiga a decisão a ponto de impedir o abortamento. Mas por que eu estou falando isso? Porque da mesma forma que eu tenho certeza que vários que estão aqui nos assistindo e também outros dentro do Movimento pra Vida já impetraram habeas corpus nas mesmas condições, usando direito, inclusive usando aspectos jurídicos. E mesmo que fosse, vamos dizer, mesmo que o padre usasse argumentos religiosos, que mal é nisso? É cristofobia mesmo. É isso que a gente está vivendo. Hoje eu vi um vídeo do Tiba, que está aqui entre nós. O Tiba, dá um salve Maria aqui para você. O Tiba realmente expressou sua máxima indignação e ele foi muito a voz de cada um de nós ali, né? Por quê? Porque simplesmente o Tiba ele demonstrou, né, que a gente está vivendo essa perseguição escancarada aos cristãos, de modo geral, notadamente os católicos, já que os nossos valores fundaram essa nossa pátria, né, o Brasil. E é uma cristofobia, eles querem expulsar Cristo e querem expulsar todo aquele que tem algum discurso religioso, ou então que, de fato, no caso do senhor, que veste a batina, que honra a sua batina, eles querem calar a voz dos senhores, calar a voz da igreja ou de quem compartilha, comunga, né, daquilo que, de fato, determina e defende a Santa Igreja. Então é isso. A gente está vivendo esse estado de anormalidade, de esquizofrenia. Porque se fosse o estado de normalidade, primeiro, a gente teria a Constituição sendo salvaguardada pelo próprio Supremo, aqui diga-se de passagem, porque o Supremo Tribunal Federal, ele deveria ser o guardião da Constituição, e ali no artigo 5º tem como cláusula pétrea a inviolabilidade do direito à vida. Então não há relativização ali. Ali não se diz, olha, defesa da vida até o nível 2, até a página 2. Não, ali fala da inviolabilidade do direito à vida. E quando começa a vida? Nós sabemos que, até mesmo por evidência científica, nós temos como atestar que a vida começa na concepção. Então, a qualquer tempo que se tirar aquele direito daquela vida, né, desde o ventre, isso é assassinato, é homicídio intrauterino. Então, não adianta a gente querer suavizar a linguagem. As feministas estão com esse mecanismo agora. As feministas, elas estão querendo camuflar a verdade, colocar remendos. Por quê? Porque elas querem ludibriar a boa-fé de terceiro, elas querem me enganar vocês que estão nos assistindo, dizendo, não, olha, direitos sexuais e reprodutivos, não, interrupção voluntária da gravidez. Tudo é eufemismo para uma palavra chamada assassinato. Aborto é assassinato. Aborto já é um eufemismo para assassinato. Então, o que elas estão utilizando como instrumento é exatamente essa manipulação semântica. A manipulação da linguagem na tentativa de fazer com que as pessoas caiam nesse engodo. Então, a gente não pode permitir uma coisa dessas. A gente tem que se levantar e agir. E aí, no caso, padre, estou aqui acompanhando, né? Agora eu vou reativar os comentários, até para ver se tem alguma pergunta. Peço desculpas, viu, amigos? Porque eu precisei... Algumas pessoas pediram para eu desativar enquanto o padre apresentava sua exposição, inclusive relatava o caso, até para não atrapalhar, né, o entendimento de ninguém.
Mas vamos lá. Eu tenho algumas perguntas aqui. Na verdade, eu tenho muito mais manifestação de solidariedade ao senhor no ambiente ali das perguntas, que tem aquele ponto de interrogação no Instagram, né? E aqui várias pessoas, né, dizendo força, Padre, que a Virgem Maria proteja o senhor. Enfim, são muitas palavras de carinho, manifestação de apoio, muito mais do que perguntas, né? Mas vamos lá para algumas perguntas que nós temos aqui. Uma delas como impetrar o habeas corpus em favor do nascituro? Aqui já foi esclarecido no início, a gente pode reforçar, que qualquer um pode, detalhe, não tem qualquer formalidade legal impetrar o habeas corpus. Eu não sei se vocês já souberam, né? Mas teve gente até que num papel higiênico escreveu, né? E impetrou o habeas corpus usando um papel higiênico como instrumento. Isso aí é aceito também, não tem problema. Porque para, de fato, impedir, no caso, como o padre disse, né? Alguma forma de cercear a liberdade de alguém. Mas como é que a pessoa vai ter liberdade se nem nasceu, se nem teve direito à vida, né? Então a gente tem que lembrar disso. Esse é o ponto central. Então qualquer um pode impetrar o habeas corpus, uma vez tendo conhecimento desse fato, que no caso o aborto é sempre crime. Então a gente precisa afastar toda aquela tese de que existe aborto legal no Brasil. E aqui, padre, até para a gente também aprofundar um pouquinho nisso, porque ainda algumas pessoas caem, com perdão da expressão, nessa casca de banana. E muitas pessoas, ainda que de forma, assim, sem intenção, de forma despropositada, às vezes elas querem dizer que o artigo 128 do Código Penal, que trata das escusas absolutórias, tem gente que diz, é uma excludente de licitude. Não é excludente de licitude. E aí, só para esclarecer, amigos, o que é? Eu sei que para aquelas pessoas que não, como diria o padre, né, não são afeitas à área do direito, eu entendo que possa ter dificuldade, às vezes, de entender os conceitos, os termos, mas aqui a gente vai tentar explicar de uma forma bem didática. Veja, excludente de licitude está previsto no artigo 23 do nosso Código Penal. Quais são essas hipóteses? Não há crime quando? Aí tem legítima defesa, que inclusive é decorrência do direito natural, né? Estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal, ou seja, esses casos são, de fato, excludentes de licitude, portanto, não há crime. Agora, no caso do 128 do Código Penal, que trata das escusas absolutórias, ali está descrito, não se pune. Agora, se não se pune, significa que há uma excludente de punibilidade. Né? Mas remanesce, ou seja, subsiste a prática delitiva, o crime continua. Embora os acadêmicos do direito contemporâneos queiram simplesmente rasgar esse conceito, e principalmente a mens legis, o espírito da lei, do qual o legislador, quando de fato editou o Código Penal, ele tinha ali um conceito, o legislador, quando ele edita uma lei, ele está imbuído de um determinado espírito daquela lei. Tem, de fato, um sentido. E por que eles querem perverter a norma? Para facilitar a promoção da cultura da morte. Então, eles estão, de fato, deslegitimando aquilo que o próprio legislador imaginou lá atrás. Por isso que eles estão dizendo algo que não existe. Então, aqui eu acho que a gente tem que ver, humildemente, né, o caso do padre, prestar ele todo o apoio e solidariedade. Como ele disse, pela justiça não há mais o que fazer, porque transitou em julgado. O padre não tem como pagar porque ele não tem recursos, mas como ele mesmo já afastou essa ideia, né, de as pessoas que querem ajudá-lo financeiramente, ele não quer, né? E, sinceramente, já que não tem recurso, o que vai acontecer? Vai prescrever, vai passar um tempo e vai perder, né, aquele direito de cobrar, de executar, porque vai prescrever, como a gente chama no direito. Né? Então, eu acho que juridicamente é a melhor tese, a melhor forma, né, que a gente tem. Agora, o que a gente faz com a nossa causa? Isso é o principal. E aqui, padre, eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho. Né? O padre, alguém perguntou da diocese, ele é de Anápolis, o padre, presidente do Movimento Pro Vida de Anápolis, tá? Goiás, Goiânia. Então, eu queria que o padre agora falasse um pouquinho, né, sobre o nosso projeto, já que o Bernardo Kister perguntou aqui, né, como está o PL da revogação do inciso 2 do artigo 128. Nós somos autores do projeto de lei 2893, de 2019, que revoga o artigo 128 por completo. E aí, padre, eu passo a palavra para o senhor para dizer qual é a necessidade de nós revogarmos o artigo inteiro e por que fazê-lo. Eu quero primeiro, Cris, eu sei que só temos 9 minutos, mas eu quero dar os parabéns pela sua radicalidade. Porque aquilo que mais me dói e que dói o coração de Jesus não são os abortistas, são os que são pró-vida pela metade. Não são aqueles que gritam, crucifica-o,
mas são aqueles que dizem: eu não conheço este homem, e procuram guardar uma distância segura daquele que está sendo condenado à morte. Graças a Deus isso não é o seu caso, porque a senhora teve a coragem e a coerência cristã de propor o projeto, o PL 2893, juntamente com o Felipe, qual é o nome dele? Felipe Barros, deputado Felipe Barros, né? Isso, para revogar integralmente o artigo 128 do Código Penal, que não pune, embora permaneça crime, não pune o aborto quando ele é meio para salvar a vida da gestante e quando a gravidez resulta de estupro. Eu sou testemunha de quanto a Cris sofreu, não pelos abortistas, mas pelos próprios pró-vida, porque ela foi pressionada e quase coagida a retirar de pauta o projeto dela, porque, segundo alguns, né, ela estaria errando estrategicamente, o Brasil não estaria preparado para receber a revogação completa do aborto, teríamos que ir por etapas. Primeiro, revogar só o aborto em caso de estupro, depois, num futuro distante, o aborto em caso de salvar a vida da gestante. Mas eu admiro as pessoas que não colocam o cristianismo pela metade, porque o mais radical de todos é Cristo. Quem não está comigo está contra mim, quem não recolhe comigo desperdiça. Ele não disse: quem quiser vir após mim, renuncie a um pedaço de si mesmo, tome uma parte de sua cruz e me siga parcialmente. O que ele fez foi radical até o extremo, né? Ele fez na sua vida, no seu exemplo, na sua pregação. Ele exigiu de nós e doou-se a nós integralmente. Nós não podemos brincar com o direito à vida. Se você é pró-vida, seja pró-vida totalmente, como é a deputada Cris. Se você quer ser pró-vida pela metade, é melhor, na minha opinião, que se declare já abortista. De fato, lembrando-me da Divina Misericórdia, que eu sempre faço a novena Divina Misericórdia na Semana Santa, no 9º dia. Pega um carregador, por favor. Acho que acabou a bateria, será? Amigos, eu acho que caiu. Tava achando até que era uma bateria. Ah, tá. Bom, vamos lá. Vou ver se o Padre Lodge volta aqui, né? A gente ainda tem um tempinho. Deixa eu só botar para carregar. Deixa meu marido... Amor, pega só para mim o carregador, porque tá quase acabando. Já informou que tem, acho que 10%. Só quero aquela... Isso. Desculpa, gente. O padre caiu, ele deve voltar em minutos, tá? Mas vamos lá. Enquanto isso, eu queria só esclarecer a vocês, amigos, que até o motivo da nossa live, né, era esclarecer alguns pontos. Porque tem muitas pessoas, inclusive, até dizendo: o STF é vergonha nacional. De fato, o STF é vergonha nacional, mas dessa vez nem houve, assim, digamos, uma culpa do STF, porque foi julgado prejudicial, né? Ou seja, como a situação se exauriu no STJ, né? Ou seja, no Superior Tribunal de Justiça. Então, o que aconteceu? O STF ali, neste caso em específico, ele não teve ali muita, digamos, não é ingerência, culpa, né? Porque há pessoas que estão dizendo, colocando, assim, propagando notícia de que foi a Suprema Corte. A gente sabe que a Suprema Corte é composta ali quase que a sua totalidade, né, de abortistas, etc. E a gente combate muito o ativismo judicial, combate muito a Suprema Corte, mas é só para a gente tomar um certo cuidado para, de fato, a gente não propagar algo, né, que de fato seja incorreto, tá? Então, só para esclarecer isso. Eu acho que o padre realmente caiu. Mas tudo bem. Enquanto isso, a gente vai falando aqui, porque ainda dá para ter um tempinho, né? Aqui, o padre Lodge voltou. Vamos lá. Tá entrando, gente. Oi, padre.
Eu fiquei na dúvida se minha bateria tinha acabado. Aí eu pedi meu marido... Não sei. Acho que caiu a conexão por algum motivo. Não sei o que é. Ah, não tem problema. Agora tem uma notícia boa, no caso, né? Aqui a gente tem mais um tempinho, porque o próprio Instagram agora acho que dá uma margem, não sei se é de 20 minutos, enfim. Então dá tempo do senhor concluir tranquilamente. Eu acho que eu não sei até onde eu falei. Quando foi... Você estava falando do 2893, né, da importância da gente revogar o 128, o artigo 128 por completo, não só o inciso 2, mas todo ele. Né? Só para esclarecer as pessoas, o artigo 128 ele trata ali, por exemplo, não se pune o aborto em, aí tem caso estupro e risco de vida da mulher, quando não há outro meio para salvar a vida. Tá? Então, a gente quer a revogação completa. Por quê? Não, como o padre falou, não dá para ser provida pela metade. E também tem um outro detalhe técnico, né? Tem o princípio, princípio ético da ação, a ação com duplo efeito, que aí o padre pode explicar muito melhor do que eu. Então, jamais nós, enquanto pela vida, poderemos conceber o aborto em qualquer caso que seja. Então, nós temos que ser radicalmente contra o aborto. E era exatamente isso que o senhor estava falando, padre. A necessidade que nós temos de revogar o artigo por completo. Estão me dizendo que eu falei no nono dia da novena Divina Misericórdia. Não sei se chegaram a ouvir tudo, mas no nono dia falava das almas tíbias, né? Aquelas que causam tanta repugnância em Jesus. Disse Nosso Senhor a Santa Faustina que foram as almas tíbias que levaram-no a dizer: Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Então não teria sido o medo da morte, mas teria sido aquele sentimento de repugnância ou de inutilidade do seu sofrimento diante da tibieza de tantos cristãos que não queriam viver o seu cristianismo. Então, como a deputada falou, a defesa da vida deve ser intransigente quando o aborto é meio, porque o fim não justifica os meios. Não se pode matar a mãe para salvar o filho, nem matar o filho para salvar a mãe. Se o caso como esse existisse, nós teríamos que assistir à morte de ambos com cuidados paliativos. Se existisse um caso como esse. Mas, quando o caso não é esse, quando existe uma cirurgia que a mãe tem que fazer, ou um medicamento que terá como efeito secundário, indireto, não desejado, embora inevitável, alguma ameaça ou até a morte da criança, então não se trata de um aborto diretamente provocado, não se trata da morte direta de um inocente, mas se aplica aqui o princípio da ação com duplo efeito, que se pode praticar um ato bom e com boa intenção, mas que tenha também um efeito secundário mal, desde que o efeito bom não decorra do mal, porque aí então o efeito mal seria meio, e o fim não justifica os meios, e desde que haja uma proporção entre o efeito bom desejado e o mal tolerado. Em poucas palavras, este é o princípio da ação com duplo efeito, que resolve grandes casos da ginecologia e da obstetrícia. E os casos que dizem que ainda existe, eu não acredito, em que o aborto seria meio para salvar a vida da gestante, eles pertencem mais à época da discussão escolástica, ou então da antiga história da medicina. Mas devemos ser muito claros, ainda que por hipótese, né, esse caso existisse ou aparecesse, nós nunca poderíamos matar diretamente o inocente, nem sequer para salvar outro inocente. Eu vejo na Giovânia, que não morreu, Jesus. E eu fico contente de ver que a Giovana pôde ter um enterro digno. Se não pôde ter o batismo que eu queria ter dado para ela, pelo menos salvar Jesus da morte, salvar o menino Jesus da perseguição de Herodes, dar a ele mais um prolongamento de vida e fazer com que ele possa viver e morrer naturalmente, já foi uma grande coisa. Então é motivo de nós comemorarmos, né? Louvado seja Deus por isso, e que nós sempre sejamos assim. Então ajudem a deputada, por gentileza, tenham a coerência que ela está manifestando, aplaudam-na, porque ela
é jovem, é mulher, é pró-vida, é mãe, está com 7 meses de gravidez e está dando, pelo seu exemplo e pelas suas palavras, um puxão de orelha em muitos de nós, né? Puxão de orelha que nós precisamos receber, é verdade, precisamos mesmo, né? Então, eu agradeço muito a Deus, louvo a Deus por ela. Todos os dias na Santa Missa eu peço por ela na oração dos fiéis. Convido vocês também a se unirem a nós em oração. Pedir que os que são corajosos se fortaleçam na coragem e os que ainda são covardes que se tornem corajosos. Amém. E eu humildemente espero poder servir mais e melhor, né? A causa da vida, que é eu digo que o movimento Pró Vida, para mim, é uma causa de vida, é a causa pela qual a gente luta e, de fato, precisa sempre propagar, porque não pode haver relativismos, nem relativismo moral, nem qualquer tipo de relativismo na defesa da vida. A gente tem que ter uma defesa da vida de forma intransigente, né, incondicional, ou seja, sem reservas. Não dá para a gente defender a vida até a página 2. Né? A gente precisa ser, de fato, incondicionalmente pró-vida. Ser pró-vida de maneira inegociável. E esse também é o objetivo da live de hoje. E aqui, para caminhar para o fim, tem algumas pessoas perguntando: o padre pode ser preso? Veja, a ação ali, o processo, gente, é de natureza civil, tá? Não é criminal, graças a Deus. Tá? Mas eu vejo também que a gente está vivendo um tempo de martírio, talvez branco, como alguns dizem. Ou então, nas palavras do nosso querido Papa Emérito Bento XVI, é o martírio da ridicularização. Né? É o martírio do escárnio. Por quê? O movimento pró-vida, os católicos, os cristãos, de modo geral, tantas vezes têm sido ridicularizados, escarnecidos, ultrajados na sua moral, né? Enfim, naquilo que há de mais caro para nós. A gente tem sido escarnecido justamente porque a gente está vivendo esse tempo de martírio. Não é um martírio, assim, cruento, como a gente via, por exemplo, na época dos apóstolos, dos mártires, dos grandes mártires, né, que nos precederam, mas é um martírio que eu chamo de incruento, porque é sem sangue, pelo menos aparentemente, a gente não sabe o que vai acontecer depois, mas pelo menos aparentemente é um martírio sem sangue, mas é também esse martírio da ridicularização, como o Papa Emérito Bento XVI falava disso. E eu gosto sempre de lembrar disso, padre, porque, pelo menos, quando a gente sofre as perseguições, até fazendo referência ao que o senhor comentou, né, baseado no Sermão da Montanha, dos bem-aventurados, as bem-aventuranças, de modo geral, isso realmente tem que ser motivo de alegria. Né? Às vezes parece que é um fardo, mas é motivo de alegria. A gente tem que se rejubilar, né? Alegrar diante da perseguição. E isso é muito difícil. Então, eu tento pensar, né, nos mártires, nos santos, que tanto fizeram até muito mais do que nós. Então, a gente tem que tentar, humildemente, fazer aquilo que pelo menos está dentro das nossas possibilidades, né, e competências, para que a gente possa propagar a causa da vida, a defesa da vida, de forma inegociável. E aí o Bernardo tinha perguntado sobre em que pé está, ou seja, como que está esse projeto. Esse projeto, Bernardo, é com tristeza que eu falo, aí sim, falo com tristeza. Sequer o presidente da casa, que é o Rodrigo Maia, sequer se dignou a despachar o projeto. Com o perdão do que eu vou dizer, ele, de fato, sentou em cima do projeto. Né? Ele não despachou para nenhuma comissão, nada. Né? Não deu continuidade, ele simplesmente deixou lá e está passível ainda de despacho. Né? Ou seja, ainda precisa ser despachado pelo presidente para depois sim dar o seu curso normal, ter o seu curso normal, o nosso projeto, né? Que é um projeto que eu diria que é um dos mais importantes para a gente fechar as fronteiras do aborto. Não é importante porque foi a Cris ou foi o Felipe Barros que propuseram, que são os autores. Não, nós não somos absolutamente nada nem ninguém. Nós somos apenas miseráveis que estão ali querendo servir a Deus e obviamente, essa causa que é tão nobre, tão importante. É simples. Então, independente, poderia ser, perdão a expressão, poderia ser o Zé das Couves, o autor do projeto, que pela natureza da causa tem que ter a nossa defesa incondicional. É isso. Não é porque fui eu, foi sei lá quem que propôs, mas é por causa da natureza do projeto, que é tão importante porque fecha as hipóteses do aborto no Brasil, né? Já que revoga o artigo por inteiro, 128 do Código Penal, que abre as fronteiras para o aborto. Certo? Deixa eu ver mais perguntas. Tem gente perguntando como é que a gente pode ajudar o Padre Lodi? Além das nossas orações. O que a gente pode fazer para te ajudar, Padre? Não, a oração para mim é tudo. Eu acho que
Não é o mínimo, não é o máximo que podem fazer por mim, né? Financeiramente, ajudar o Provida é uma coisa, vocês podem ajudar quanto quiser. Ajudar a mim para eu pagar a causa abortista, eu peço que não me ajudem, porque eu não tenho, nem quero ter dinheiro para isso, entendeu? A conta do Provida está lá na página providanapolis.org.br e vocês têm acesso a ela tanto no Banco do Brasil quanto na Caixa Econômica Federal, de acordo com a facilidade de vocês para isso, né? Mas isso não vai ser usado para pagar os abortistas, tá? Fica tranquilo quanto a isso. Assim espero, né? Exatamente. Pois é, a gente tem que, no caso, olhar para essa causa, observar bem essa causa e agora, de fato, né, usar em nosso favor. Em que sentido? A gente precisa atacar aquela narrativa que é mentirosa, que é falaciosa do outro lado. Eles estão propagando erros, inverdades, falácias, né, mentiras, porque eles estão dizendo que o padre impetrou o habeas corpus para, no caso, contra o aborto legal. A gente tem que desmentir isso, porque não existe aborto legal. A gente tem que mostrar que o movimento Provida não vai parar, né? Óbvio que eles não vão conseguir usar de subterfúgio. Parabéns, Cris, parabéns. Não, mas é verdade, né, padre? A gente fica... Se a senhora não falasse, eu falaria, porque eu tenho medo que agora as pessoas fiquem inibidas e digam, não vamos mais impedrar habeas corpus, vamos ser mais prudentes, vamos ficar caladinhos. Eu tenho medo daqueles que, em nome da prudência e da estratégia, não fazem nada. E eu queria, continuem fazendo. Não tem mais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Vamos continuar impetrando tanto quanto a gente puder, né? Porque isso aí vai ter que mudar um dia, não pode ficar assim. A gente não pode se intimidar por causa de uma decisão desfavorável a nós. Exatamente, exatamente. Então não deixe, como o padre falou, de impetrar os habeas corpus, independente de você ser advogado ou não. Mas eu não sei como é que é. Tem sempre caminhos, inclusive o padre Lodge, pelo Provida de Anápolis, né, que preciso dizer. Primeiro que ele tem um curso de bioética, que eu acho extremamente recomendável, eu diria que todos deveriam fazer, né, o curso de bioética do padre Lodge, e acompanhe também a página do padre Lodge, né, ali do movimento Provida de Anápolis, porque ali eles têm basicamente todos os, eu diria até subsídios jurídicos, não só morais, mas jurídicos também, para facilitar esse processo em defesa da vida, ou seja, para propagar e combater a cultura da morte. Propagar a defesa da vida, a cultura da vida, e combater a cultura da morte. Né? A gente não tem negociação nesse sentido. Então, padre, eu agradeço pela sua ousadia, na melhor forma da palavra. Né? Eu, quando olho para o senhor, eu de fato lembro, né, da história de muitos santos e mártires que deram a sua vida, que sacrificaram a sua vida em nome da causa de Cristo, sim, e a gente não vai ser amordaçado, não. Eles podem tentar, mas a gente não vai ser amordaçado, não. A gente não vai deixar. A gente não pode deixar. E tem gente perguntando como é que a gente pode combater o ativismo judicial. Veja, até, desculpa a expressão, risível, né? Pensar nisso, porque a gente já tentou de tantas maneiras frear o avanço da ditadura da toga. E muitas pessoas acham que a salvação está ali, por exemplo, no Congresso Nacional. Primeiro, eu acho sim que é um trabalho de consciência. As pessoas, de modo geral, o povo brasileiro, precisa despertar quanto aos danos, quanto aos malefícios do ativismo judicial, que tem sido o atalho revolucionário para implantar essas ideologias, tem sido o meio utilizado, né? Claro, o ativismo, não só o ativismo, mas a gente tem as ONGs abortistas, organismos internacionais que estão por trás aí para, enfim, plantarem toda sorte de aberração, como, por exemplo, o assassinato intrauterino. Né? Mas a gente primeiro precisa passar por esse processo de despertamento, vamos dizer assim, de consciência. E, claro, o Congresso Nacional ele tem uma importância muito grande, porque a prerrogativa, por exemplo, a minha, né? Eu, como deputada federal, meu objetivo, ou melhor, minha competência, qual que é, constitucionalmente falando? Elaborar leis de âmbito federal e fiscalizar o executivo. E isso nós estamos fazendo. Tem um projeto de lei, por exemplo, 4754/2016, só que assim, o projeto anda. Cadê os demais para pressionarem também? Porque não adianta só a gente querer. O povo precisa pressionar. Nós somos servos de vocês. Então, o povo precisa pressionar o senhor Rodrigo Maia lá, por exemplo, mandando e-mails, ligando, entrando em contato, né? De fato, o povo precisa botar a mão na massa, né? Na melhor forma de tratar, porque o Rodrigo Maia precisa se mexer para despachar o nosso projeto 2893. Não é só ele não, tá?
tem outros projetos, a gente aqui se ateve a falar desse projeto, que eu diria que é um dos mais importantes. Mas a gente também teria para falar o próprio projeto 1977, né, 1977 de 2020, que revoga toda a virulência, tira toda a virulência daquela lei Cavalo de Troia. Então, assim, são vários os projetos, são várias brechas que tem na legislação brasileira para implantar o aborto. E a gente precisa fechar estas brechas. Aqui, algumas pessoas falaram, cuidado que tem abortistas no meio de nós. Se tiver abortista aqui nos ouvindo, que se convertam, que a gente espera, né? Que se convertam, né? Que lutem pela defesa. E detalhe, eu desafio qualquer abortista a ver um vídeo de aborto. Duvido que consiga. Duvido que não se converta. Foi até um vídeo que eu postei esses dias aí nas minhas redes sociais, que era até interessante acontecer nos Estados Unidos, né? A pessoa chegava, qual é a sua opinião sobre o aborto? Aí a pessoa, não, é o direito da mulher e tal. Aí quando eu mostrava o vídeo, padre, a pessoa, meu Deus, isso aqui realmente é uma atrocidade. A pessoa mudava, absolutamente, porque não tem como olhar um vídeo de aborto, né? A criança, no caso, sofrendo sucção, ou seja, aborto por sucção, aborto por aspiração, né? Por esquartejamento, que seja, né? As atrocidades são muitas. É a morte da criança ali no ventre, né? O assassinato da criança no ventre. Eu duvido que a pessoa possa olhar, qualquer pessoa de bom senso, que tenha um mínimo de razão, né? Ou seja, que dê, ilumine a sua razão, a pessoa tem capacidade de ver que aquilo ali é, de fato, um assassinato. Não tem como olhar e falar, não, isso aqui é normal. Mesmo a senhora Débora Diniz, se bobear, a Débora Diniz nunca viu o aborto, sei lá se viu de fato. Ela promove a carnificina de bebês, promove o aborto. Mas será que ela já parou para ver? Eu não duvido, com todo respeito, assim, dessa pessoa eu não duvido de nada, né? Eu estava até assistindo uma live dela no YouTube, tive que tomar engove, viu, padre, para assistir, porque é muito desafiador, é absurdo, né? Começando pelo bom dia a todos e todas, que a gente já fica assim, todos e todas, querem assassinar até o português, né? Enfim, ou então todos, que é horrível. Mas, para além disso, entrando no mérito da causa mesmo, o que eles fazem? Qual é a estratagema que eles usam, né, para implantar a cultura da morte? Então, o objetivo dessa live foi esse. Mostrar o caso, dizer o que aconteceu com o padre, por que ele foi condenado e também, eu diria, encorajar a todo o movimento pró-vida. Não parem, não retrocedam, né, não freiem. Pelo contrário, nós temos que avançar. O caso aconteceu com o padre está sendo injustamente perseguido. A gente tem que rezar por ele, tem que contar com as nossas sinceras e humildes orações, né? Pelo padre, para que continue na luta, que com certeza vai continuar nessa trincheira que nós estamos juntos, 100%, tá? Mas é também, eu diria, uma injeção de ânimo para todos nós. Para que ninguém se acovarde, para que ninguém fique sofrendo, meu Deus, e agora o que a gente vai fazer? Pois a gente está vivendo esse tempo do martírio. A gente está vivendo esse tempo da dificuldade, né? A gente vai atravessar aí o mar da sombra da morte, né? Pois só que mesmo assim, mesmo passando, né, por todo esse processo, que a gente tenha a ousadia, a intrepidez que os apóstolos tiveram, a ousadia que o padre sempre demonstrou ter, né, para que a gente lute por esses bebês inocentes que estão no ventre de suas mães. E aqui eu quero passar a palavra para o senhor para suas considerações finais, padre, que agora sim o nosso tempo está acabando. Agradeço imensamente pela sua disponibilidade, pelo seu serviço prestado primeiro a Deus, à igreja e a todos nós, enquanto pró-vida. Nós nos sentimos representados pelo senhor, né? Eu, particularmente, assim, me sinto muito filha do senhor nesse sentido, né? Quando eu falo filha, para ninguém interpretar de forma equivocada, né? Ou seja, filha espiritual no sentido de que o Padre Lodge é uma referência pró-vida. Então, todas as vezes que eu preciso de algum conselho, eu vou lá, Padre Lodge, o que o senhor acha disso? Eu realmente peço conselho para ele, porque ele é uma sumidade intelectual, como ele demonstrou aqui. Ele fez direito para defender a causa da vida. Gente, pelo amor de Deus, isso aí realmente é motivo de muita alegria, muito orgulho no bom sentido, né? Então, padre, parabéns pela sua luta incansável, né? Parabéns por tudo que o senhor é e representa para todos nós. E fica à vontade para fazer suas considerações finais. Bom, eu acho que agora você já falou tudo, né? Eu só tenho que louvar a Deus por tudo que aconteceu, por esta live, e pedir que vocês se precavenham contra a pior das tentações do demônio, que é a do desânimo, né? Poucos sabem que o desânimo pertence a ele.
e com esta ferramenta ele pode reconstruir todas as outras. Então, cuidado. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos, né? São Paulo disse isso preso, dirigindo-se aos Colossenses, né? Então, é um convite insistente à alegria neste momento. Não devemos nos deixar levar pelo desânimo e devemos ser ousados, fazer o que estiver ao nosso alcance. Você pode fazer pouco, faça pouco, mas não faça nada, porque entre o pouco e nada a diferença é muito grande. Com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimenta a multidão. Com nada, do nada, nada se tira. Não consegue fazer um vídeo? Grava no seu celular, vai divulgando aí o que você puder fazer, né? Faça o barulho que nós precisamos fazer no bom sentido para poder despertar esta sociedade louca, né, e adormecida. Parabéns, Cris. Nós não merecemos tê-la no Congresso. Foi uma dádiva de Deus, né? Não sabemos por quanto tempo Ele vai conservá-la entre nós, mas queremos desfrutar da sua presença enquanto Deus nos conceder este dom. Vamos dar a bênção final, então? Sim, senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, sobre a deputada Cris, sobre o filho em gestação, sobre todos os que estão participando desta live, sobre todos os pró-vida, sobre todos aqueles que amam a Deus e aqueles a quem Deus adotou por filhos e dedicou e destinou a vida eterna, e permaneça para sempre. Amém. Tchau! Obrigada, Paz. Viva Cristo Rei! Boa noite. Viva a todos, Cristo juntos Rei! pela vida. Deus abençoe a todos também que estão nos assistindo. Beijo, queridos. Fiquem com Deus. Obrigada, Padre, mais uma vez. Tchau, tchau.